Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo Canal 14, como sempre destacando as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta terça-feira, 1º de junho, você confere: setor vinícola tem balanço positivo na comercialização de vinhos e espumantes entre janeiro e abril. Depois de 1 ano e 3 meses, prova de vida volta a ser obrigatória. Trabalho foi retomado nesta terça-feira. Hemocentro de Caxias do Sul volta a mobilizar a comunidade regional diante da baixa nos estoques de sangue para transfusões. Boletim Covid. Apesar dos altos números, Takini registra redução de 50% no número de pacientes com Covid-19 em sua UTI. E a gente abre essa edição falando de uma visita muito especial feita à corporação do terceiro BPAT aqui em Bento. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora. E a gente abre a edição do jornal TV Com desta terça-feira trazendo a história de mais um guri fascinado pela Brigada Militar. E depois de um final de semana tranquilo, sem registro de ocorrências de vulto como tráficos de drogas, assaltos ou homicídios, o terceiro BPAT, Batalhão de Policiamento das Áreas Turísticas aqui de Bento, terminou o mês de maio sendo invadido por 2 visitantes que, apesar de diferentes gerações, possuem uma paixão em comum: a Brigada Militar. Pois na tarde da segunda-feira, o pequeno Pietro Alpe Gomes, de apenas 4 anos, e o seu avô, Novas Moraes Gomes, de 84 anos, compareceram à sede do batalhão para uma visita surpresa e relataram aos policiais militares todo o seu apreço com a corporação. Recentemente ele terminou as sessões de radioterapia, foram bem intensas, e ele ficou muito feliz com a recepção porque sempre foi um admirador da Polícia Militar. O carrinho preferido dele sempre foi um da Brigada Militar. Com isso ele ganhou esse presente, um cachorrinho da Patrulha Canina, o Chase, e também deixou para o batalhão uma pintura que ele fez assim que saiu das sessões de rádio. A gente ficou muito feliz também com a presença dos nossos familiares, com os pais da minha esposa Josiele, também com os meus pais. E também foi homenageado meu pai, que é sargento aposentado, ele tem 86 anos de idade e se aposentou e cumpriu honrosamente os seus anos dentro da Brigada Militar. Então fica aqui nosso agradecimento e o nosso privilégio de termos estado com toda a família do 3º Batalhão de Bento Gonçalves, e também dizer que é excelente essa atitude. Eu fiquei bem feliz por ver que o batalhão, que ainda existem policiais que se preocupam com as crianças. Então nosso filho, desde bebezinho, nos restaurantes, ele sempre olha e sempre acompanha os militares quando eles entram, almoçam, e assim ele conheceu o sargento Rosek, e desde então ele vem percebendo quando a gente vai nos restaurantes, quando a gente encontra com a brigada, ou até mesmo em trânsito, quando a gente... E com isso a gente ficou muito feliz deles estarem aproximando as crianças da legalidade, do que é o bom, do que é o bem. Então hoje a gente se sente bem honrados por se sentir parte dessa comunidade de Bento Gonçalves e da região aqui. E fica aqui os nossos agradecimentos. Com certeza, ontem foi um dia muito especial para o nosso Pietro, também para o vovô Novas, que fazia muito tempo que não vestia farda, não entrava no batalhão, então todos ontem com certeza tiveram um dia muito feliz. O pequeno Pietro,
apesar da pouca idade, trava uma difícil batalha contra um glioma de tronco cerebral, um tumor agressivo que atinge, entre outros tecidos, a medula óssea. Apesar de todas as dificuldades que enfrenta, ele esbanja simpatia e carisma e, na visita, fez questão de entregar aos policiais um quadro contendo um desenho feito por ele. Acompanhando o Pietro estava o seu avô, Novás Gomes, ou como gosta de ser chamado, Sargento Novás. Ele ingressou na Brigada Militar em 1958 em Santa Maria e, entre tantas missões, trabalhou no Palácio Piratini durante o mandato de 3 governadores nas décadas de 60 e 70. Sargento Novás, que encerrou a sua carreira na Brigada Militar em 1988, atualmente mora em São Luís Gonzaga e fez questão de vestir novamente a sua farda e vir até Bento Gonçalves para acompanhar o seu neto nessa visita ao 3º BPAT. Nós tivemos a grata satisfação de receber aqui no batalhão a visita do pequeno Pietro, que é um guerreiro, é um herói que está numa luta ferrenha, né, por sua saúde, e a gente estima melhoras para ele, mas ele tem essa peculiaridade de gostar muito da Brigada Militar, da polícia, e foi atingido o que se queria ali, que é a visita até o batalhão, o 3º Batalhão de Áreas Turísticas, em que ele andou com a viatura, ele conheceu vários policiais, ele teve contato com vários amigos, tio polícia, que, como ele falava, e esse querido Pietro trouxe também o avô dele, o sargento da reserva altiva da Brigada Militar, né, que com todo o tempo de serviço veio até nós para matar a saudade da corporação e recebeu também os cumprimentos às honras policiais militares que a gente acabou deferindo ao mesmo. A gente agradece muito a visita dos dois e de toda a família deles aqui no batalhão, e é um momento de ficarmos enaltecidos por ter um herói, né, que gosta da polícia, né, porque esse Pietro é um herói que nos deu, inclusive, esse desenho aqui, que é um presente, né, que ele nos brindou nesse momento. A gente retribuiu com uma farda e, ao mesmo tempo, com um bichinho de pelúcia, né, que representa um policial. Recebido pelos comandantes Tenente Coronel Becker e pela subcomandante Capitã Stephanie, Pietro e o seu avô conheceram toda a estrutura do quartel, andaram de viatura e, ao final, o pequeno foi presenteado com uma farda da Força Tática da Brigada Militar e um brinquedo, o cão policial do desenho Patrulha Canina. Apesar de breve, esse momento nostálgico para o Sargento Novás e mágico para o pequeno e verdadeiro herói Pietro ficará marcado não só nas suas memórias, mas também de todos os policiais militares que participaram de uma tarde especial para o 3º BPAT. Levantamento apresentado pela Uvibra, a União Brasileira de Vitivinicultura, mostra que a comercialização de vinhos finos e espumantes brasileiros seguem em alta no país. Nos 4 primeiros meses deste ano, as vinícolas comercializaram 9,5 milhões de litros, um aumento de 34% se comparado ao mesmo período do ano anterior. A melhor performance está nos espumantes moscatéis, com incremento de 37%, seguido pelos vinhos finos, com 34%, e pelos espumantes brut, com 30,8%. Já o suco de uva teve queda de 15,6%. Um exemplo do bom desempenho são os números alcançados no quadrimestre pela Cooperativa Vinícola Garibaldi. O faturamento cresceu 20% no comparativo com o igual período do ano anterior. Lideram os negócios os mercados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Puxando os indicadores estão os espumantes, cujo aumento de vendas ficou na casa dos 7% no volume geral. Nesse segmento, o protagonismo dos resultados está na conta dos rosés, que cresceram 50% em comercialização. Fechando a série dos indicadores positivos, a linha de vinhos finos da Cooperativa Garibaldi registrou um crescimento de 13% em volume.
Em 2020, o faturamento da empresa ultrapassou 188 milhões de reais, com um crescimento líquido de 12% sobre o desempenho de 2019. Aqui na Cooperativa Vinícola Garibaldi, a gente vem sentindo esse crescimento, esse aumento no consumo de vinhos e espumantes no primeiro quadrimestre de 2021 no cenário brasileiro, no qual eu destaco o nosso crescimento aqui na linha dos espumantes. A gente vem crescendo na casa dos 10% nesses primeiros 4 meses do ano, com destaque para o crescimento dos rosés dentro da categoria. Essa categoria representou um crescimento de 50% nesse primeiro quadrimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Os vinhos finos também vêm com um crescimento considerável, assim como foi durante o período do início da quarentena, o ano passado, onde a gente teve a venda do vinho fino nacional em crescente. A gente já inicia o ano de 2021 também com uma crescente no consumo dessa categoria de vinhos, em particular para vinhos mais jovens, vinhos tintos mais leves, alguns vinhos rosés, alguns vinhos brancos aromáticos também. A gente vem observando que esse consumo vem crescendo. Talvez ele muito ligado aos novos entrantes no consumo dos vinhos, destacando aí os millennials, a geração Z também como um principal destaque. Puxo também como case, aproveitando a oportunidade aqui para falar dos frisantes aqui na cooperativa. Nós revitalizamos uma linha de frisantes aqui que é o Relax no ano de 2020, e no primeiro quadrimestre desse ano ele vem performando aí na casa dos 400% a 500% de crescimento em relação ao ano passado, mas muito direcionado a essa categoria do público, os millennials e a geração Z, um produto mais disruptivo, mais leve, mais fresco, um produto intermediário entre os vinhos tranquilos e os vinhos espumantes. Então essa categoria é uma categoria que desponta muito aqui na cooperativa. Também reforçando esse conceito, destaco aqui o crescimento do nosso vinho fino, puxado também por um lançamento desse ano agora, 2021, com menos de 30 dias no mercado, o nosso Grande União Rosé, o primeiro vinho tranquilo, rosé aqui da Cooperativa Vinícola Garibaldi, no qual também performou muito bem e vem ajudando a gente a alcançar e atingir esses números de crescimento também na categoria de vinhos finos. A retração desenhada em janeiro e fevereiro deu espaço então para a aceleração nas vendas nos 2 meses seguintes. O presidente da Uvibra, Deunir Argenta, destaca que este ano, com uma safra ainda maior que a verificada em 2020, os estoques estão sendo abastecidos, podendo então atender ao mercado. E conforme o dirigente, as vendas podem crescer ainda mais diante da ampliação de canais, da melhor distribuição, do preço justo, além do próprio lançamento de produtos pelas vinícolas. A prova de vida do INSS voltou a ser obrigatória a partir desta terça-feira, dia 1º, após ficar suspensa por 1 ano e 3 meses. Aposentados e pensionistas que não realizaram o procedimento nos meses de março e abril do ano passado devem procurar a agência bancária onde recebem o benefício para regularizar a situação até o final deste mês. O INSS divulgou o calendário com as datas de acordo com o vencimento do ano passado. Neste mês de junho, é para os segurados que tiveram vencimento em março e abril de 2020. O bloqueio do benefício só ocorrerá depois desse prazo, caso o segurado não tenha realizado a comprovação, que tem que ser feita anualmente, mas ficou suspensa por conta da pandemia da Covid-19. Como alternativas para realizar a prova de vida, algumas instituições bancárias oferecem alternativas como a prova de vida pelo caixa automático ou por aplicativo. O INSS vem implantando gradualmente a prova de vida por biometria facial. Esse serviço está disponível no aplicativo Meu INSS para alguns beneficiários que já possuem a carteira de motorista ou título eleitoral com biometria facial cadastrada. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar,
tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesne. Olá pessoal, estou passando aqui para deixar um convite para vocês conferirem com a gente as missas da trezena da Festa de Santo Antônio. Até o dia 12 de junho, você confere aqui pelo canal 14 da NET e também pelo aplicativo Conecta TV Com este ato de fé e devoção ao nosso santo padroeiro. Lembrando que neste ano a Festa de Santo Antônio acontece pela 143ª vez de forma ininterrupta. Então, todos os dias às 6 da tarde, você confere as missas diretamente do Santuário de Santo Antônio. Lembrando que também no dia 13, você é nosso convidado para conferir a transmissão da missa solene da Festa de Santo Antônio aqui pelo canal 14 e, como eu disse, pelo aplicativo Conecta TV Com. Venha com a gente, convite está feito. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. O sol continua predominando entre nuvens, mas sem condições de trazer um pouco mais de calor ao sul do país, devido à presença da massa de ar seco e frio que segue atuando. Depois de uma madrugada fria, a quarta-feira até terá temperaturas um pouco mais elevadas, mas ao final do dia, o frio volta a dar as condições aos gaúchos. Ainda não há previsão de instabilidade, apesar do aumento de nuvens. Quarta-feira, uma frente fria avança afastada por alto mar na altura da costa da região sul do país. De forma geral, o dia ainda será marcado por bastante sol na região e há possibilidade para geada ao amanhecer nas regiões de serra entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Por causa do avanço da frente fria, a circulação de ventos muda e pode chover de forma rápida e muito isolada à tarde entre o extremo norte gaúcho, oeste catarinense e a região de Foz do Iguaçu. Nas demais áreas, o tempo continua firme. Em Porto Alegre, mínima de apenas 11 com máxima de 21 graus e em Curitiba, mínima de 10, máxima de 23 graus. Nos próximos dias, a expectativa ainda é de tempo firme na região de Porto Alegre, com temperaturas muito baixas, principalmente na quinta e na sexta pela manhã. No sábado, a temperatura máxima deve chegar a 26 graus, mas por causa do avanço de uma frente fria, pode chover na região da capital gaúcha. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica a quarta-feira bem parecida com esta terça-feira, ou seja, com a presença do sol entre nuvens, sem instabilidade. Na quarta-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 8 e a máxima chegando aos 23 graus. E agora no Jornal TV Com, você confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Temos tentado, por aqui em nossos comentários, levar para você, principalmente aquelas pessoas que moram em Bento Gonçalves, conhecimento a respeito das atitudes públicas administrativas, porque afinal elas todas interessam para nós. Porque é o dinheiro público, porque é aquilo que nós precisamos que seja feito, que esperamos que seja feito. Então hoje, para aqueles que não sabem, que não acompanham o Diário Oficial, revelo que o município está abrindo uma licitação nos próximos dias para fazer a locação de 22 veículos. Entre eles, carros sedã, caminhonete 4x4, todos 0 km. Assim considerados aqueles que tiverem no máximo 1.000 quilômetros rodados no dia da entrega para a prefeitura. Obviamente, ainda não se sabe os valores que serão pagos porque a licitação ainda não foi aberta. Os interessados ainda não se apresentaram porque não é o momento. A medida pode até que seja boa. Não é novidade. Muitas prefeituras pelo Brasil afora têm tentado, por um motivo ou por outro, adotar o sistema de locação de veículos. Verdade que em algumas já deu problema. Poderia ser uma boa se o motivo declarado para a licitação pudesse e viesse a ser realidade. Segundo a justificativa, a prefeitura pretende, com isso, parar de comprar veículos e se desfazer paulatinamente da sua frota. Assim, dizem os cálculos do agente público, diminuir custos. Aí não precisa comprar carro, dar a manutenção, etc, etc. Bem, para que isso seja verdade positivo, e isto também vai depender do custo da alocação, é preciso que este seja efetivamente o motivo e que seja levado a cabo a partir do momento em que os veículos deixem de ser comprados e aqueles que estão aí já de propriedade do poder público sejam vendidos. Porque não seria nada agradável se saber que além dos veículos, que não são poucos, que já existem no poder e propriedade do município, fossem ampliados, simplesmente ampliados, através da locação. A conta vai fechar e vai ser positiva quando na outra ponta for reduzido o custo de compra e com a venda daqueles que dão custo de manutenção. É que se sabe que tem motorista transbordando por aí. E o que se espera
é que não se esteja fazendo o caminho inverso, alugando o carro para poder dar para motorista dirigir. Naquele sentido de poder justificar a existência da mão de obra aí e, a fim e para o cabo, poder ter algo para dirigir e justificar a contratação. É uma licitação em que, depois do resultado, nós deveremos ficar acompanhando por muitos meses, porque é esta equação que vai dizer se a medida é legítima, se é boa na sua economicidade, ou se apenas não será mais uma forma de promover despesa com o dinheiro público. Pensem nisso e fiquem com Deus. A Secretaria Municipal do Turismo apresentou na tarde da terça-feira plano de reestruturação da conhecida Via Gastronômica de Bento Gonçalves. O projeto prevê realização de obras em 2 etapas, iniciando na rua Ernil Gudreyer até o entroncamento com a rua Xingu, em um total de 600 metros. Após essa etapa, será feita a revitalização no trecho da Avenida Planalto, entre as ruas Ernil Gudreyer e Carlos Flores, em um total de 700 metros. O investimento previsto é de R$ 2,5 milhões na primeira etapa. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, homologou na segunda-feira um acordo entre o Estado do Rio Grande do Sul e o governo federal. No documento, o governo se compromete a enviar de forma regular, a partir desta quarta-feira, dia 2, doses de vacinas contra a Covid-19 para trabalhadores da área da educação. O acordo também prevê que o Ministério da Saúde deve promover a regular e gradativa disponibilização de doses para os segmentos de trabalhadores da educação no planejamento do PNO, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. As vacinas para este grupo de trabalhadores seguirão uma ordem de prioridade, dos que atendem alunos mais novos aos que trabalham com estudantes mais velhos. Haverá uma escala em que a imunização será iniciada nas creches, passando posteriormente às pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA, além da sequência dos trabalhadores da educação do ensino superior. O Hemocentro Regional de Caxias do Sul está novamente com dificuldades para manter os estoques de bolsas de sangue. Desde o início da pandemia, o volume de doações teve uma queda significativa, o que preocupa muito os profissionais da área da saúde e aquelas pessoas que necessitam de transfusão. Para equilibrar o estoque, o Hemocentro necessita principalmente de doadores com sangue O positivo, O negativo, A positivo e A negativo. Qualquer pessoa que esteja bem de saúde pode doar sangue. Os doadores devem pesar mais de 50 quilos, apresentar documento com foto e ter de 16 a 69 anos. Os menores devem estar acompanhados por um responsável legal. O Hemocentro atende nas segundas e quartas-feiras, das 8 da manhã às 7 da noite, sem fechar ao meio-dia. Nas terças, quintas e sextas-feiras, das 8 da manhã às 5 da tarde, também sem fechar ao meio-dia, e nos sábados pela manhã, das 8 ao meio-dia. A unidade fica na rua Ernesto Alves, 2260, junto ao prédio da UPA Central, em Caxias do Sul. Informações são obtidas pelo telefone 3290-4580 ou pelo WhatsApp 98418-8487. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta terça-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios.
Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 15 pacientes internados com a Covid-19, 15 a menos em relação aos dados da segunda-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, 37 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 35 respiradores, 6 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, atualmente 59 pacientes seguem internados, 2 a mais na comparação com os dados da segunda-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. E no esporte, a equipe da BGF, Bento Gonçalves Futsal, carimbou seu passaporte à semifinal da Taça Farroupilha Região Serra 2021. A equipe do técnico Vanner Flores derrotou o time sub-20 da CBF de Carlos Barbosa por 6-4, conquistando a sua primeira vitória na temporada e, de quebra, garantindo sua vaga à próxima fase. Com o resultado, o BGF garantiu a sua vaga à próxima fase, uma vez que a equipe da CBF sub-20 enfrenta o Atlético Vacaria Futsal na última rodada. Mesmo que o time barbosense vença e ultrapasse a BGF, a equipe de Bento se mantém na frente da Associação Vacaria pelo saldo de gols. O confronto entre a CBF e o Atlético Vacaria vai definir somente o segundo classificado e quem ficará com a primeira colocação na chave. No outro grupo, o Lagoa Futsal de Lagoa Vermelha terminou a primeira fase na liderança e se classificou ao lado do Marau, ambos com 4 pontos conquistados. Se a BGF terminar a fase classificatória na ponta da tabela, o clube leva o confronto da semifinal para os seus domínios diante do Marau. Caso termine na segunda colocação, o time de Bento enfrenta fora de casa o Lagoa Futsal em Lagoa Vermelha. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta terça-feira, 1º de junho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!